Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Intensivo PISM, Enem, curso Sirius. Um intensivo com foco no seu resultado. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask. Casa Mota, do alicerce ao acabamento, sua obra merece o melhor. Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está no ar para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Foi enterrado ontem o corpo do jovem assassinado a tiro na última quarta-feira no centro da cidade de Cipotânia. Tom Moreira, candidato à prefeitura da cidade, se entregou à Polícia Civil. Ele é um dos 3 suspeitos de envolvimento no assassinato. De acordo com o delegado da Polícia Civil, um policial militar teria orientado o candidato a seguir um motociclista para apreender a moto. Tem nem que dizer, tem nem palavra para dizer direito. Todo mundo viu o vídeo, o Cipotânia inteiro viu, todas as cidades vizinhas viram a perseguição, uma coisa assim, não é de uma pessoa humana, né? Porque ninguém pode fazer uma coisa dessa. Todo mundo sabia o monstro que era esse pré-candidato. E eu acho que isso já vinha de algum tempo atrás também, sabe? Não vou dizer uma rincha, mas eu acho que, não sei, eu acho que poderia ser qualquer pessoa, sabe? Não vou falar que era só pelo Thiago, mas... Esse cara já estava com ódio no coração por pessoas da oposição, vamos dizer assim. Mas que nada justificava isso, né? E acabou acontecendo isso, uma perseguição, e executaram meu irmão da forma que foi. A família descreve Thiago Oliveira, de 21 anos, como um amante de motocross e como quem não gosta de política. Thiago Oliveira foi morto a tiro na quarta-feira, no centro de Cipotânia, à luz do dia. O jornalismo da TV Alterosa, Zona da Mata e Campo das Vertentes teve acesso com exclusividade a novas câmeras de segurança da cidade que mostram uma perseguição do carro branco modelo Mobi ao motociclista por diversas ruas de Cipotânia. Até que Thiago é cercado pelo carro, faz um movimento com o pé e, em seguida, dá para ouvir um disparo. Segundo a Polícia Civil, Thiago continuou em cima da moto por alguns metros e caiu logo depois. Ele chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu. Dentro do carro branco, o delegado afirma que estavam o candidato a prefeito Tom Moreira, do PRD, e mais 2 seguranças. De acordo com o site Tribunal Superior Eleitoral, Tom está com a candidatura indeferida, aguardando recurso. O motivo do indeferimento é uma condenação criminal de violência doméstica e familiar contra a mulher, que não teve o trânsito julgado, ou seja, não é definitiva. O procurador também pediu o indeferimento da candidatura pelo parentesco de Tom com o atual vice-prefeito. O vice, Nelson Moreira, exerceu a função de prefeito por 33 dias nos 6 meses anteriores à eleição. A legislação visa evitar a perpetuação de grupos familiares no poder. De acordo com o delegado Roberto Montese, responsável pelas investigações, a possível motivação foram as provocações da vítima com manobras arriscadas próximo ao carro do candidato. Ainda de acordo com o delegado, os suspeitos e a vítima não se conheciam. Já a família afirma o contrário. O Thiago já teve um tempo atrás, meu irmão chegou a ser preso porque ele estava com as pessoas no lugar errado e acabaram, tendo uma briga lá com o pessoal da família da mulher do Tom, no caso, entende? Mas nada irrelevante, isso já passou, tanto que o cara mesmo da confusão já chegou a me abraçar, ficaram conversando comigo, a gente não teve esse problema, entendeu? Nem sei por que o Tom chegou a fazer isso agora, porque já passou tanto tempo essas coisas e meu irmão nem tinha sido meu irmão, na verdade, sabe? Meu irmão só estava lá. E
A relação deles era essa. Até o Tom mesmo chegou a conversar comigo no meu celular, falando que o Thiago era um menino bom, que não tinha nada contra ele podia ter a vida dele normal aqui em Spotânia, como é uma cidade pequena, de pouca população, todo mundo conhece todo mundo, né? E queira ou não, eles iam passar um perto do outro, mas ele disse pra gente que não teria problema nenhum, sabe? Que jamais iria acontecer uma coisa assim. O candidato Tom Moreira contou ao delegado que ligou para a Polícia Militar e foi orientado a identificar o local que o motociclista pararia para que a PM pudesse apreender a moto. Em nota, a Polícia Militar diz que não orienta esse tipo de ação e que não delega função para terceiros, que é para a corporação desenvolver. A PM acredita que é uma tese de defesa do autor que se apresentou à Polícia Civil. Nós tentamos contato com a assessoria do candidato Tom Moreira, mas não tivemos resposta. Uma nota divulgada pela candidatura de Tom nas redes sociais diz que o candidato foi alvo de perseguição política por parte do prefeito Robertinho, que tentou impedir a candidatura dele. O texto afirma que o vídeo que mostra o assassinato foi, entre aspas, coincidentemente, filmado pela oposição. O prefeito e candidato à reeleição Robertinho decretou 3 dias de luto pela perda do rapaz. Também pediu uma reflexão sobre paz nas eleições, não a violência, não a covardia. O corpo de Thiago foi enterrado nesta quinta-feira em Cipotânia. Familiares e amigos se despediram do jovem com uma oração em frente à igreja. Depois fizeram uma passeata pedindo por justiça. As 2 motos em cima da carreta eram de Thiago. Mas que ninguém da família dele sofresse também, porque eles não têm culpa da pessoa que o Tom é. Todo mundo sabe disso. Nem a família dele, para ficar todo mundo tranquilo. Eu queria deixar isso bem claro. A gente não tem maldade nenhuma no coração para fazer nada com ninguém. A gente só está sentindo a dor que a gente está sentindo de uma perda de uma criança, porque é uma criança, tinha 21 anos, não tinha mentalidade de 21 anos ainda. Sabe, ele é... É uma dor muito grande. Que nunca vai mudar. Muito grande, que nunca vai ser superada. Mas em momento algum eu queria... Ninguém aqui de casa quer fazer uma maldade com ninguém. Não tem vingança entre a gente. A gente quer que a justiça fosse feita. Que a justiça seja feita, gente. Que um homem desse não merece ficar na rua. Tá aí, portanto, o relato emocionado da família do jovem Thiago. É claro que as investigações vão continuar por parte da Polícia Civil e a gente vai atualizando você também em relação a esse caso. Agora a gente vai para Juiz de Fora, onde um carro caiu, gente, de uma ribanceira de cerca de 12 metros e invadiu uma casa ontem. Isso aconteceu no bairro São Sebastião. As imagens, elas mostram o momento exato em que o carro cai na ribanceira. E de acordo ali com o registro da ocorrência, no momento do acidente, não havia ninguém dentro do veículo, ainda bem, hein, gente? O motorista, ele contou que estacionou o carro e desceu para atender uma ligação. Momento em que o veículo bateu em um corrimão e desceu de forma desgovernada a ribanceira de cerca de 12 metros de altura. O carro parou no quintal da casa, como a gente está vendo aí nas imagens. O imóvel não foi atingido. Já o carro, ele ficou com a lateral danificada por causa desse acidente, desse incidente que aconteceu aí no bairro São Sebastião, em Juiz de Fora. As universidades públicas atingiram mais de 1 milhão de vagas no ano passado. Pois é, o maior número da história é o que aponta o novo Censo da Educação Superior. Aluno do ensino público desde a alfabetização, Diego sabe que vai ter muita concorrência para entrar em uma boa faculdade de Direito. O ensino público não é tão forte comparado ao particular, né? Isso todos sabem, não tem muito o que discutir, mas tento fazer o máximo que eu consigo para conseguir passar na faculdade. Pela primeira vez, o censo analisou o acesso ao ensino superior logo após a conclusão da escola básica. Entre os alunos que terminaram o ensino médio em escola pública, apenas 21% conseguiram entrar na universidade. Entre os estudantes que cursaram o ensino médio numa instituição federal ou numa particular, esse número salta para quase 60%.
A expansão do ensino à distância no país chama a atenção dos especialistas. Nas universidades públicas, esse tipo de modalidade representou só 15% dos novos alunos de 2023. Quando olhamos para as privadas, o EAD é a opção para 73% dos novatos. Nos últimos anos, nós tivemos uma mudança muito grave, um afrouxamento de critérios nos instrumentos de avaliação para a autorização de novos cursos, de novas instituições ofertando, né? E de novos polos de educação à distância. Mas o ensino presencial ainda impõe obstáculos, como conciliar estudo com o trabalho ou a maternidade. Na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a primeira sala de acolhimento de mães e filhos será inaugurada neste mês. Espaços acolhedores, assim como investimento em políticas de bolsas de permanência, bolsas de pesquisa e extensão, para que a estudante possa ter na sua faculdade um lugar de se sentir acolhido e que possa concluir seu curso. Pois é, e esses resultados são importantes para a gente conseguir mensurar também como anda a educação aí no Brasil. A gente vai dar uma paradinha, vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já. Faltam apenas 2 dias para as eleições. Algumas dicas são fundamentais na hora do voto. Nós conversamos com o Tribunal Regional Eleitoral sobre quais cuidados o eleitor precisa ter na hora da votação. As eleições ocorrem no próximo domingo, dia 6 de outubro. Os eleitores precisam estar atentos e lembrar da documentação correta no dia do voto. É importante que ele leve para votar um documento com foto, né? Então, identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, carteira profissional, certificado de reservista, todos esses documentos eles servem para apresentar na hora de votar, assim como também o aplicativo e-título, desde que o eleitor tenha biometria e tenha a foto no aplicativo, ele por si só serve para apresentação como identificação. Lembrando que o eleitor que não tem biometria, o e-título não é suficiente, então ele tem que pode levar o e-título, mas também tem que levar um documento com foto. Certidão de nascimento, certidão de casamento, o eleitor não consegue votar somente com esse documento. Telefone na urna nem pensar. É preciso anotar em um papel os números dos candidatos, pois o aparelho precisa ser deixado em uma área específica na sala de votação. É proibido levar o celular para dentro da cabina por conta do sigilo do voto. Então, esse eleitor ele pode fazer essa anotação numa colinha, inclusive colinhas que nós fornecemos tanto aqui na Central de Atendimento ao Eleitor, quanto também nas sessões o eleitor ele pode fazer essa anotação, até mesmo no próprio papel, mas ele não pode fazer essa anotação no celular. Inclusive a orientação atual é de que quando o eleitor chegue à sessão para votar, ele pode apresentar o e-título, como eu falei, para votar, mas ele tem que deixar esse celular numa mesa ao lado da cabina, justamente para ele não fazer aquele registro que a gente costuma ver, registro de voto, quem está votando depois divulgar nas redes sociais, isso é proibido. Crianças e adolescentes podem acompanhar os responsáveis, mas é preciso ter bom senso ao optar por levá-los até a urna. A orientação é que o eleitor entre sozinho para votar, né? Mas a gente sabe, já vê alguns candidatos até levam uma criança pequena, mas a orientação em si é para não levar ninguém. Mas cabe um bom senso lá na hora de verificar, por exemplo, a tranquilidade da sessão, o volume de gente que tem. Se tiver tranquilo, o eleitor levar uma criança pequena, uma criança de colo às vezes, né? Não haveria problema. É questão de bom senso e definição pelo próprio presidente da sessão na hora lá que o eleitor chegar. O voto é facultativo para menores de 18 anos, idosos acima de 70 anos e para analfabetos. Neste último caso, não é possível prestar assistência caso hajam dúvidas na hora da votação. A votação para o analfabeto, ela é facultativa. Então, o eleitor que não sabe ler e escrever, ele pode votar se quiser, desde que tenha título e esteja regular, né? Mas na hora do voto ele tem que ao menos entender qual é o número que ele está votando, né? Então muitas vezes a pessoa não sabe ler e escrever, mas ele consegue pela imagem do número, né, ou pela foto do candidato, consegue votar. Mas ele não consegue a ajuda de outra pessoa para auxiliá-lo no voto. Então ele tem que fazer esse voto de maneira individual mesmo. Na hora da votação, os eleitores podem usar botões do candidato apoiado, estar com bandeira do partido, mas distribuir material de campanha ou induzir terceiros ao voto no dia das eleições
é crime. A entrega de qualquer panfleto ou propaganda de candidato no dia da eleição pode configurar o crime de boca de urna, né? Então o eleitor ele não pode fazer nenhuma divulgação, nenhuma entrega de papel, de panfleto. O que pode no dia da eleição é a manifestação individual e silenciosa desse eleitor. Então o eleitor ele pode usar, por exemplo, um dístico na camisa, ele pode inclusive ir com a bandeira dele, do candidato dele, desde que seja silenciosa e desde que não haja pessoas junto com ele, com a mesma camisa, enfim, não pode haver uma aglomeração de pessoas em pró de um candidato específico. Qualquer dúvida é só acionar a Justiça Eleitoral. Nós temos um contato que qualquer eleitor pode entrar no dia da eleição, que é o número 148. Nesse contato, o eleitor consegue informações das mais diversas, tanto quanto qual que é o número do título de eleitor dele, qual o local que ele vota. Então, se o eleitor não tiver preparado previamente, né, como eu falei, para a sessão do e-título identificar qual o local que ele vota, qual a sessão, ele pode ligar para o 148 que ele será atendido para resolver essas questões. É isso, são orientações importantes para otimizar o momento ali na hora da votação, também para o trabalho dos mesários. E a gente continua falando sobre esse assunto porque você que usa o e-título e ainda não baixou o aplicativo, presta atenção, tá, gente? Sabe por quê? O download ele só pode ser realizado até amanhã, dia 5. Não vai ser possível baixar ou atualizar o aplicativo no dia da eleição, tá? Além do app permitir consultar o local de votação e a situação ali do título, por lá você também consegue justificar a ausência às urnas. O e-título serve também como documento de identificação por quem já cadastrou, né, a biometria e tem a foto também no aplicativo. Então, não vai deixar para a última hora, aproveita que é só até amanhã, já entra na loja de aplicativos aí do seu celular, tá bom? E você aí, sabia que um político pode se candidatar sozinho à eleição de uma cidade? Sem ter candidatos concorrentes? Pois é, aqui em Minas, dezenas de cidades estão com apenas uma opção para a prefeitura. Veja na reportagem de Aline Fonseca. Em São Gonçalo do Pará, cidade que, segundo o IBGE, tem pouco mais de 12 mil habitantes, muitos eleitores ficaram surpresos. Bom para a cidade, né? Bom que não tem gasto e é a primeira vez que acontece isso, né, em São Gonçalo. Que eu lembro é a primeira vez. Uma situação mais comum do que a gente imagina. Em 2024, aqui no estado de Minas Gerais, serão 43 cidades que terão apenas um candidato a prefeito. Inegavelmente, o processo eleitoral será mais tranquilo. Mas e na apuração, na contagem dos votos? Será que muda alguma coisa? Para que se tenha uma eleição dessa pessoa em chapa única, ela precisa ter pelo menos um voto, em tese, válido. O que vale para aferir quem venceu a eleição é unicamente o voto dado para aquela chapa ou candidato. O número de chapas únicas em Minas Gerais para prefeito dobrou em relação às últimas eleições. A candidatura única é como se fosse uma luta imaginária com ele mesmo, de convencer a população que, embora não tenha outros candidatos, que ele deve estar legitimado e aceito pela população. Neste domingo, o Brasil se mobiliza para um dos momentos mais importantes da democracia, que são as eleições. Em meio a essa movimentação, o jornalismo da TV Alterosa traz para você a cobertura completa, trazendo informações e atualizações em tempo real. A partir das 5h30 da tarde, gente, nós vamos estar ao vivo no nosso canal no YouTube, com a participação de cientistas políticos, fazendo ali uma análise da apuração e participando com a gente. Acompanhe a cobertura completa conosco. Bom, eu tô indo embora. Obrigada pela sua companhia, seu carinho. Bom fim de semana, um bom domingo de votação. Use o seu direito ao voto. E a gente se encontra na segunda-feira no Jornal da Alterosa, edição regional. Até lá. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento. Intensivo PISM, Enem, curso Sirius. Um intensivo com foco no seu resultado. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask. Casa Mota, do alicerce ao acabamento, sua obra merece o melhor.